Volume 1. Prefácio geral do editor inglês. O objetivo da Standard Edition. O material contido nesta edição está indicado por seu título, Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Contudo, seria conveniente que eu começasse por indicar mais explicitamente seu conteúdo. Meu objetivo foi incluir nessa edição a totalidade dos escritos psicológicos publicados de Freud, isto é, tanto os psicanalíticos como os pré-psicanalíticos. Não se incluem aqui os numerosos trabalhos de Freud sobre as ciências físicas, publicados durante os primeiros 15 anos, mais ou menos, de suas atividades produtivas. Fui bastante liberal quanto ao critério de seleção adotado, pois encontrei lugar para 2 ou 3 trabalhos elaborados por Freud, imediatamente após seu regresso de Paris, em 1886. Estes, que abordam principalmente a histeria, foram escritos sobre a influência de Charcot, quase sem nenhuma referência aos processos mentais, mas constituem uma verdadeira ponte entre os trabalhos neurológicos e psicológicos de Freud. A Standard Edition não inclui a correspondência de Freud. Esta tem enorme extensão e apenas algumas seleções relativamente pequenas foram publicadas até o momento, com exceção das cartas abertas e de algumas outras publicadas com o consentimento de Freud durante sua viagem. Minha exceção principal a essa regra geral está representada pela correspondência que Freud manteve em Wilhelm Phillips no decorrer da parte inicial de sua carreira. Essa correspondência é de tão vital importância que a compreensão dos pontos de vista de Freud, e não só de seus pontos de vista iniciais, que grande parte dela não poderia ser rejeitada. Por conseguinte, o primeiro volume da edição contém o projeto de 1895 e a série de rascunhos, remedidos por Freud e Phillips entre 1892 e 1897, bem como as partes das cartas que possuem interesse científico explícito. A Standard Edition também não contém quaisquer relatos ou sumários publicados nas revistas da época das muitas conferências e artigos de Freud apresentados nos primeiros tempos de sua carreira, em reuniões de diversas sociedades médicas de Viena. Aqui, as únicas exceções são os raros casos em que o relato foi feito ou revisado pelo próprio Freud. Por outro lado, a Standard Edition encerra todo o conteúdo de Gesammeltwerk, a única edição alemã quase completa, além de uma série de trabalhos que ou vieram a lume após a conclusão da Gesammeltwerk, ou foram, por motivos vários, omitidos por seus organizadores. Também pareceu imprescindível incluir o volume 2, a participação de Joseph Breuer no Studien über Hysterie, que foi deixada de fora em ambas as edições alemãs coligidas. O plano da edição. Para um editor que se defrontou com um total de 2 milhões de palavras, o primeiro problema foi decidir qual a melhor maneira de apresentá-las ao leitor. Deveria o material ser ordenado segundo um critério classificatório ou um critério cronológico? A primeira edição alemã coligida, os Gesammeltschriften, publicados durante a vida de Freud, empreendeu uma divisão de acordo com o assunto.
Para as Gesellschaft mais recentes, pretendeu-se uma disposição estritamente cronológica. Nenhum dos dois critérios foi satisfatório. Os escritos de Freud não se encaixam comodamente em categorias, e a cronologia estrita significaria interromper cerradas consequências de ideias. Aqui, portanto, foi adotada uma conciliação. O arranjo é, no geral, cronológico, todavia, não seguia a regra em alguns casos. Aqueles em que, por exemplo, Freud escreveu um adendo muitos anos depois do trabalho original, como acontece com o estudo autobiográfico no volume 20, se não me engano, ou em que ele mesmo agrupou um conjunto de artigos de diferentes datas, tal como os artigos sobre técnica no volume 7. Em geral, porém, cada volume contém todos os trabalhos pertencentes a um determinado período de ano. O conteúdo de cada volume, exceto naturalmente quando se trata de um único trabalho extenso, é agrupado em 3 classes. Coloquei em primeiro lugar o trabalho principal ou trabalhos principais, pertencente ao período que dá o título ao volume. Seguem-se os escritos mais importantes de menor extensão e, por fim, são incluídos os trabalhos realmente breves e geralmente de importância relativamente menor. Na medida do possível, a cronologia é determinada pela data da redação real da obra em questão. Muitas vezes, porém, a única data certa é a da publicação. Por conseguinte, cada item é encimado pela data de publicação entre parênteses, seguida da data de composição, entre colchetes. Nos casos em que esta pode, com bastante segurança, ser considerada diferente das anteriores. Assim, é quase certo que os 2 últimos artigos metapsicológicos no volume 14, embora publicados em 1917, tenham sido escritos na mesma época em que seus 3 predecessores, em 1915. Esses 2 últimos, por conseguinte, são incluídos no mesmo volume que os demais, sendo encimados pelas datas 1917, entre parênteses, e entre colchetes 1915. Cabe ainda dizer que cada volume contém sua bibliografia e índice próprios, embora estejam planejados para o volume 24, uma bibliografia e um índice completos para todo o conjunto da obra. As fontes alemãs. As traduções da edição inglesa baseiam-se, em geral, nas últimas edições alemãs, publicadas ainda em vida de Freud. No entanto, uma das minhas principais dificuldades foi a natureza insatisfatória dos textos alemães. As publicações originais, editadas sob a supervisão direta de Freud, via de regra, são fidedignas. Entretanto, à medida que o tempo transcorria e a responsabilidade passava a outras mãos, os erros começavam a se infiltrar. Isso aconteceu até mesmo na primeira edição coligida, publicada em Viena entre as 2 grandes guerras e destruída pelos nazistas em 1938. A segunda edição coligida, impressa na Inglaterra em meio às maiores dificuldades durante a Guerra Mundial, é em grande parte uma fotocópia da que a precedeu, mas naturalmente mostra sinais das circunstâncias em que foi produzida. No entanto, continua sendo a única edição alemã existente dos trabalhos de Freud com alguma pretensão de ser completa. De 1908 em diante, Freud preservou seus manuscritos, mas, no caso dos trabalhos publicados durante sua vida, não os consultei, exceto em alguns casos de dúvida.
Quanto aos textos publicados póstumamente, a situação é diferente. Em alguns casos, especialmente no do projeto, como se pode constatar a partir da introdução do editor inglês a esse trabalho, a tradução foi feita diretamente de uma cópia fotostática do manuscrito. Um grave defeito nas edições alemãs é a ausência de qualquer tentativa de levar em conta as numerosas modificações de textos feitas por Freud nas edições sucessivas de alguns dos seus livros. Isso se aplica especialmente à interpretação dos sonhos e aos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, pois ambos foram, em algum grau muito acentuado, remodelados em suas edições posteriores. Para um estudioso sério do desenvolvimento das ideias de Freud, é do maior interesse ter bem exposta a estratificação de seus pontos de vista. Assim sendo, aqui me empenhei em assinalar pela primeira vez as datas em que foram realizadas as diferentes modificações e em expor em notas de rodapé as versões anteriores. Os comentários. A partir do que acabou de ser dito, depreende-se que, no conjunto, concebi esta edição tendo em mente o estudioso sério. Inevitavelmente, o resultado foi um grande número de comentários, com o qual muitos leitores ficarão irritados. Nesse ponto, sou levado a citar o Dr. Johnson. Abre aspas. Para um expositor, é impossível não escrever muito pouco para alguns e demais para outros. Somente por sua própria experiência é que ele pode julgar aquilo que é necessário. E, por mais que faça deliberações, acabará por explicar muitas passagens que o erudito achará impossível que se compreendam mal e, por isso, omitir muitas outras explicações para as quais o inculto desejaria sua ajuda. Estas são censuras meramente relativas, que devem ser toleradas com tranquilidade. Fecha aspas. Os comentários da Standard Edition são de diferentes tipos. Em primeiro lugar, há as notas puramente textuais, às quais me referi há pouco. Seguem-se as elucidações das numerosíssimas alusões históricas e a lugares, bem como das citações literárias de Freud. Freud constituiu um vívido exemplo de homem igualmente à vontade nas duas culturas, como têm sido denominadas. Não era apenas um hábil neuroanatomista e fisiologista, era também largamente versado nos clássicos gregos e latinos, bem como na literatura de seu idioma e nas literaturas da Inglaterra e da França, da Itália e da Espanha. A maioria de suas alusões deve ter sido imediatamente compreensível para seus contemporâneos em Viena, mas elas estão muito além do seu alcance de um leitor atual de língua inglesa. Contudo, muitas vezes, especialmente na interpretação dos sonhos, essas alusões desempenham um papel real no desenvolvimento de sua argumentação. Sua explicação não pôde ser posta de lado, conquanto tivesse exigido pesquisa considerável e às vezes infrutífera. Em outro tipo de anotações, constituído pelas remissões, estas devem ser de especial valor para o estudioso. Freud frequentemente abordou o mesmo assunto várias vezes, e talvez de diferentes maneiras em datas separadas por longos intervalos. As remissões entre essas ocasiões, alcançando toda a extensão da edição, devem ajudar a superar a objeção ao tratamento cronológico geral do material. Por fim, e mais raramente, há notas explicativas de comentários feitos por Freud. Estas, todavia, são, em geral, apenas exemplos ampliados das remissões. As discussões mais elaboradas do sentido
em Freud ficam habitualmente reservadas a uma outra categoria de comentários. É que, além dessas explicações feitas corretamente em notas de rodapé, cada trabalho é, sem exceção, acompanhado de uma nota introdutória. Esta varia em extensão, de acordo com a importância do trabalho. Em todos os casos, essa nota inicia com uma bibliografia do texto alemão e de todas as suas traduções para o inglês. Não é feita qualquer menção a traduções para outros idiomas. Também não se procurou fornecer uma lista completa de reedições subsequentes à morte de Freud em 1939. Segue-se um relato daquilo que se conhece a respeito da data e das circunstâncias da redação e publicação do trabalho. Vem a seguir alguma indicação do conteúdo temático do trabalho e do lugar que ele ocupa na corrente principal do pensamento de Freud. Naturalmente, é aqui que as diferenças serão encontradas. No caso de um trabalho breve, de pequeno interesse, haverá apenas uma ou duas frases. No caso de um trabalho maior, não pode haver um ensaio introdutório de muitas páginas. Todos esses vários tipos de intervenção editorial foram norteados por um único princípio. Meu objetivo foi, espero que corretamente, deixar que Freud fosse seu próprio expositor. Onde há pontos obscuros, busquei explicações nos escritos do próprio Freud. Onde parece haver contradições, contentei-me em colocar o fato diante do leitor e possibilitar que este formasse sua própria opinião. Dei de mim o melhor que pude, a fim de evitar ser didático. E evitei qualquer pretensão de autoridade ex-cátedra. Mas, se referi minhas opiniões próprias, especialmente em questão de teoria, constatar-se-á que deixei igualmente de mencionar todos os comentários, abordagens e críticas oriundos de qualquer outra fonte. Assim, quase sem exceção, esta edição não contém absolutamente referência a outros autores, por mais eminente que sejam, exceto, naturalmente, aqueles que são citados pelo próprio Freud. Abre parênteses, a enorme proliferação da bibliografia psicanalítica depois de sua morte, de qualquer modo, teria imposto essa decisão. Fecha parênteses. Assim, o estudioso poderá abordar os escritos de Freud sem a influência de opiniões alheias. É no tocante aos comentários que me sinto sobremaneira consciente das deficiências dessa edição, muitas delas irremediáveis. Os numerosos erros tipográficos e pequenos lapsos podem ser corrigidos, segundo espero, no volume 24. Mas as falhas que me preocupam não podem ser reparadas com tanta facilidade. Na maioria, elas surgem da imaturidade do material. Exemplo disso é algo que já mencionei, a ausência de qualquer edição alemã realmente fidedigna. Na realidade, porém, quando se iniciava o trabalho desta edição, há mais de 15 anos, toda a área estava inexplorada e sem demarcação. Nem sequer tinha sido iniciada a publicação da biografia de Freud, de autoria de Ernest Jones. A maioria das pessoas desconhecia a correspondência com Fliess e a própria existência do projeto. É verdade que recebi assistência de muitas pessoas de todas as partes, especialmente de Ernest Jones, que me punha a par de suas descobertas à medida que as fazia. Não obstante, a Standard Edition constitui um trabalho pioneiro, com todos os inevitáveis erros e tropeços que isso implica. Eu próprio fui me tornando mais bem informado quanto às ideias de Freud, à medida que o tempo passava, e é provável que os volumes de publicação mais recentes deem prova disso. Mencionem-se, em particular, duas deficiências. A primeira delas é que, naturalmente, foi impossível concretizar a situação ideal de manter toda a edição composta
tipograficamente, mas aberta a correções até estar concluído o último volume. Foi necessário tomar toda uma série de decisões fundamentais antes de publicar o primeiro volume. Essas decisões incluíram tanto as questões de formato quanto a escolha de termos técnicos. E uma vez tomadas tais decisões, em geral, foi necessário respeitá-las em toda a edição. Naturalmente, mais tarde, lamentou-se o fato de algumas delas terem sido tomadas. Uma outra fonte de deficiências que o crítico benévolo poderá ter em mente é que a Standard Edition foi, sob muitos aspectos, um trabalho de amadores. Foi um trabalho feito por algumas pessoas que habitualmente se dedicam a outras ocupações. Um trabalho feito sem apoio de qualquer organização acadêmica disposta a fornecer pessoal ou instalações. Traduções. Ao se pensar numa tradução revista de Freud, o objetivo primeiro só poderia ser o de transmitir seu pensamento com a maior fidelidade possível. No entanto, um outro problema, talvez mais difícil, não podia ser evitado: o problema do estilo. Certamente não é possível deixar de levar em conta os méritos literários de Freud. Thomas Mann, por exemplo, referiu-se às qualidades genuinamente artísticas de Totem e Tabu, em sua estrutura e em sua forma literária. Uma obra-prima relacionada e vinculada com todos os grandes exemplos de obras ensaísticas alemãs. Dificilmente se poderia esperar que esses méritos sobrevivessem à tradução, mas era preciso empreender algum esforço nesse sentido. Quando a Standard Edition foi inicialmente planejada, considerou-se que seria vantajoso uma única pessoa incumbir-se de moldar todo o texto. Com efeito, uma única pessoa executou a maior parte do trabalho de tradução. E mesmo quando uma versão anterior foi utilizada como base, pode-se constatar que se impôs a execução de grandes alterações. Infelizmente, isso provocou a rejeição no interesse da desejada uniformidade de muitas traduções feitas anteriormente e que, em si mesmas, eram excelentes. O modelo imaginário que sempre tive diante de mim foram os escritos de algum homem de ciência inglês, de grande cultura, nascido em meados do século XIX. E, em caráter explicativo e não patriótico, eu gostaria de enfatizar a palavra inglês. Se me volto agora para a questão primeira da tradução correta da intenção de Freud, devo entrar em conflito com o que acabei de dizer. Pois, em todas as passagens em que Freud se torna difícil ou obscuro, é necessário aproximar-se mais de uma tradução literal, sacrificando a elegância estilística. Também, por idêntico motivo, é necessário absorver por inteiro na tradução uma série de termos técnicos, expressões estereotipadas e neologismos que, com a maior boa vontade desse mundo, não podem ser considerados ingleses. Há também a dificuldade especial que emerge, por exemplo, em a interpretação dos sonhos, a psicopatologia da vida cotidiana e no livro sobre os xistes, do aparecimento de material que envolve aspectos verbais intraduzíveis. Aqui não dispusemos de alternativa fácil de eliminar ou substituir por algum material equivalente em língua inglesa. Tivemos que nos socorrer de colchetes e notas de rodapé, pois nos prende o compromisso de regra fundamental. Freud e nada mais do que Freud. No que diz respeito ao vocabulário técnico, adotei em geral os termos sugeridos em A New German English, e Psychoanalytical Vocabulary, de Alex Strachey, em 1943, que por sua vez baseou-se nas sugestões de Glossary Comute,
instituído por Ernest Jones 20 anos antes. Somente em alguns casos divergi dessas autoridades. Determinadas palavras que levantam controvérsias são discutidas em uma nota à parte mais adiante. Na medida do possível, procurei ater-me à regra geral de traduzir invariavelmente um termo técnico alemão pelo mesmo termo em inglês. Assim, Unlust é sempre traduzido por unpleasant, que é desprazer, e Schmerz é sempre traduzido por pain, dor. Contudo, deve-se observar que essa regra é passível de conduzir a equívocos. Por exemplo, o fato de psychis ser psíquico e seelish por mental pode levar à ideia de que essas palavras possuam significados diferentes, quando penso que são sinônimas. A regra da tradução uniforme, porém, foi levada mais adiante e estendida à expressão e a rigor passagens inteiras. Quando, como tantas vezes acontece, Freud apresenta a mesma argumentação ou conta o mesmo episódio em mais de uma ocasião, às vezes com grande intervalo de tempo, procurei acompanhá-lo e usar quando ele usa as palavras idênticas. Quando ele as modifica, procurei fazer o mesmo. Alguns pontos não destituídos de interesse são assim preservados na tradução. Tenho a obrigação de dizer explicitamente aqui que todos os acréscimos ao texto, por menores que sejam, e todas as notas de rodapé adicionais são indicados por colchetes. Agradecimentos. Antes de mais nada, é necessário expressar reconhecimento ao apoio extremamente generoso prestado ao empreendimento, nos seus primórdios, pelos membros da Associação Americana de Psicanálise, à qual me orgulho de pertencer atualmente como membro honorário. Por iniciativa especial do Dr. John Murray, de Boston, com o apoio de Dr. W. C. Menninger, àquela época presidente da associação. Todas as tentativas feitas anteriormente para levantar o capital necessário tinham falhado, e todo o projeto teria sido abandonado, não fosse a magnífica atitude da América ao subscrever adiantado mais ou menos 500 coleções da edição proposta. A soma foi subscrita como um ato de pura e até imoderada confiança, numa época em que não haviam provas concretas de uma coisa chamada Standard Edition. E os resignados subscritores foram obrigados a esperar 4 ou 5 anos para que os primeiros volumes lhes fossem remetidos.